O risco diário para motoristas de caminhões torna-se ainda maior quando o transporte é de cargas perigosas. O transporte de produtos químicos e de produtos perigosos exige muito cuidado e atenção, não apenas das transportadoras, mas também dos próprios caminhoneiros. Existem muitas leis e normas que regulam esse tipo de trabalho e buscam torná-lo o mais seguro possível. A Ergotrans é uma empresa especializada em transportes de químicos e produtos perigosos e que conta com alta tecnologia para garantir um serviço seguro e ágil. Com uma equipe treinada e capacitada, a empresa tem sim feito a diferença no mercado desse tipo de transporte, principalmente pela importância dada com temas como sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Olá, eu sou Sula Miranda e na boleia de hoje vamos dar carona para o Rafael Catano, que é head de logística e sócio do grupo Ergo e Ergotrans, e o Rosalvo Alves, que é encarregado de segurança do trabalho da Ergotrans, e a gente vai falar sobre transporte de cargas químicas e de risco. E aqui na Boleia da Sula, você também pode e deve participar, mandando sugestões de convidados, de temas, perguntas. E se você estiver aí assistindo pelo YouTube, já deixa lá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque aí você não vai perder nenhum episódio. E claro, deixa aí nos comentários a sua sugestão. Se você estiver escutando em uma plataforma de áudio, você pode também fazer a sugestão clicando no link da descrição do episódio. E eu quero muito agradecer vocês dois, Rafael e Rosalvo, gente, eu vou contar para o povo que o melhor de tudo é o antes, os bastidores, porque eles me contaram histórias incríveis e eu vou querer dividir com o pessoal da estrada, com a família da estrada. Muito feliz de ter vocês aqui. Obrigada pela presença, pela oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho que vocês fazem na estrada. A gente que agradece, né, a oportunidade de poder vir. E como a gente falou, se tinha algo que tinha a ver com a nossa empresa, era o podcast da Sula. Uau! Que lindo! E a gente quis muito vir. Quando a gente viu, o pessoal entrou em contato logo para saber como é que a gente chegava até aqui. Como é que pegava uma carona nessa boleia, né? Exatamente. E aí a gente ficou honrado, né? Porque a gente sabe da sua responsabilidade, do conhecimento que você tem com o setor, da história que você carrega. E aí fazer essa fusão da sua história e contar um pouco da nossa história de vocês também. Nos deixou muito felizes. E você sabe que eu quero começar primeiro com exatamente contar a história de vocês, porque o Rafael é novo para mim. O que ele tem de vida, eu tenho de estrada. Mas tem uma história antes de você chegar até aí, né, Rafael? Você é de família de caminhoneiro? Por parte de mãe, meu avô, alguns tios eram todos caminhoneiros. E meu pai começou a trabalhar com transporte desde os 12 anos de idade. Então, como eu falei, tentei fugir um pouquinho. Tentei não, né? Meu pai não queria que eu trabalhasse com transporte, mas não teve como. Acabou que há 10 anos, foi em 2012, eu comecei a trabalhar com transporte. Vim pro setor. Mas sou formado em design gráfico, algo nada a ver, né, com o transporte. Mas tive que voltar, né, para a origem. Não teve como fugir. E o Rosalvo dá também um suporte, faz toda a diferença, que a gente vai contar que diferença é essa que tem, porque este homem, né, ele tem um olhar diferente para o profissional da estrada, para o caminhoneiro, para a caminhoneira, não é isso, Rosalvo? Sula, eu tenho quase que 20 anos que eu trabalho com transporte como motorista. E eu costumo sempre dizer, eu sou apaixonado em trabalhar com essa categoria. Eu agradeço todas as conquistas que eu tenho na minha vida, primeiramente a Deus e a esses heróis das estradas e essas heroínas. O pai do Rafa, né, o Pezinho, se alguém perguntar por Israel Gomes, ninguém vai saber quem é, mas é o Pezinho. Ele é o concurso no transporte. Eu não conheço ninguém que entenda de transporte e de pessoas como aquele cara. Eu digo sempre que ele é o encantador de motorista. Uau! Ele é o encantador de motorista. E ele doutrina todos que passam pela nossa empresa a tratar esse profissional de forma respeitosa e dando a ele o cuidado necessário.
Eu estava falando Então a aqui... próxima visita é do pai, hein? Exatamente, eu estava falando... Tem que Ele só é trazer. difícil de falar, ele né? só não gosta muito de falar. Ah, Foi até é? por Eu isso vou que ele não... lançar ele, eu Exatamente. vou lá na Ergotrans Pronto. para laçar ele. E ele Eu quero conhecer esse é a encantador. moda antiga. É Ai, engraçado que toda a tecnologia que a gente dispõe para gerir o nosso negócio, mas se você chegar agora lá na nossa operação, Pezinho ele está lá com o seu caderno, o famoso caderno dele, as suas anotações e seu corretivo fazendo lá a sua logística. E ele doutrina de fato a gente nesse sentido. E assim a gente levou para dentro da nossa empresa isso. E assim, pode ser alguém que vai trabalhar lá no escritório, que é em outra cidade em Lauro de Freitas. Essa pessoa precisa passar pelo treinamento de integração que motorista passa. Para então que ele agora entenda. conta pra gente, né? Porque a gente tá falando da empresa, né? O que é a Ergotrans? Quem que vai dar essa... Na verdade, a Conta. Ergo ela começou há 7 anos atrás. Hum. Na verdade, um pouquinho antes. Ela começou há 8 anos com outro nome e com outros sócios. Tá. Só que nesse primeiro ano foi um ano turbulento e aí acabou tendo que se desfazer da empresa, a sociedade, e aí chegou um outro sócio. O primeiro sócio nosso é o Gabriel, que veio desde o início. E aí, nesse primeiro ano, ele acabou desfazendo a sociedade com os outros sócios que ele tinha e criou uma nova empresa com o João, que é sócio nosso também, que foi o segundo sócio que chegou. E eles criaram a Ergotrans. Só que o João, na verdade, Gabriel mora em São Paulo e a empresa começou na Bahia. E aí, João era muito amigo dele de infância, aí ele pediu: João, preciso de uma ajuda, porque o negócio aí não tá dando certo pra mim, tá indo tudo errado. Aí, João, não, eu vou te ajudar, eu só não entendo nada de transporte, eu sou administrador. Aí ele falou: mas não se preocupe não, porque eu conheço 2 pessoas que entendem de transporte e eu vou chamar eles pra mim. E João é meu amigo de muito tempo, sou padrinho dele, ele é meu padrinho de casamento. E aí ele me ligou: Rafa, tô montando uma empresa de transporte, preciso de sua ajuda. E eu tava trabalhando em outra empresa, junto com meu pai já, a gente tava muito bem e tudo mais. Aí eu falei: não, sem problema, eu vou negar ajuda pra você, não tem como, né? E aí a gente começou realmente como uma questão de ajuda, ajudando eles a colocar a empresa. E aí uns 2, 3 meses depois ele me ligou: ó, eu quero que você venha trabalhar com a gente. Eu falei: pô, mas pra mim não dá, não tem como, tô em outro patamar de empresa, né? Não em questão de carreira, porque eu tinha começado também há pouco tempo. Aí ele falou: não, mas eu quero, veja o que precisa. Vamos juntar as forças, né? Eu falei: então eu aceito o desafio, eu vou. Uau, E aí na época não foi nem para ser sócio, foi realmente para trabalhar junto. E aí o primeiro ano passou, a empresa, quando eu cheguei tinham alguns caminhões ainda na empresa. E aí meu pai sempre trabalhou com essa questão do agregado, né? Com o terceiro. Então, quando a gente chegou, eu falei: ó, vamos fazer o seguinte, vamos mudar tudo aqui, vamos vender esses caminhões todos e vamos mudar tudo para agregado. Uma empresa, então, peraí, vamos entender isso direito. Era uma empresa de transporte e você chegou e quis vender os caminhões. Na verdade, já tinha é essa... isso, Rosalvo, que eu tô... Já tinha essa ideia um pouco antes, até pela convivência que o João, o Gabriel a gente já tinha. E eles viram que era mais interessante. A gente achou muito mais interessante um negócio com o terceiro, com o agregado. Porque o caminhão frota, para eles, como eles não eram do negócio, sempre quebrava, toda hora era um problema, o caminhão parava, não atendia o cliente, não sei o quê. E aí eles falaram: ó, a gente não tá dando certo com o caminhão. Então eles já estavam começando a vender os caminhões para os próprios motoristas. E aí quando eu cheguei, a gente só fez finalizar isso e realmente falou: não, pode vender, vamos trabalhar. Vamos aumentar o nosso volume, vamos aumentar tudo com agregado. É isso que eu sei fazer, é isso que meu pai me ensinou, dessa escola que eu vim, né? Então... Ou seja, o olhar de vocês, a operação de vocês funciona com agregados, é isso? 99%. 99%? 0,9. 0,9. Porque hoje a gente tem equipamento nosso e motoristas nossos próprios, somente 4. Então esse já é um dos diferenciais da Ergotrans. Exatamente. Explica o que é esse diferencial. Ô, Sula, eu digo que a gente tem o jeito ergo de fazer. Uau! E esse jeito ergo. o jeito ergo de fazer. Como que é o jeitinho ergo? O jeito ergo de fazer, nós queremos. O nosso propósito é ser conhecido no Brasil como a melhor transportadora para o motorista transportar. E com um foco diferente. É claro que a gente deseja a satisfação do nosso cliente final, atendimento de prazo, entrega com segurança, com responsabilidade, com sustentabilidade, mas o nosso principal medidor, aferidor, é a rádio peão, como a gente chama. É a rádio chofer. Nós queremos que em cada pátio de posto, em cada rodovia,
a gente tenha um motorista, nós tenhamos lá alguém fazendo propaganda do nosso negócio, da nossa empresa. E é justamente por esse olhar, por esse tratamento com esse profissional, é que a gente deseja que isso aconteça. E assim, me parece que a gente está no caminho certo, até pelo que eu já falei, por essa escola, pelo pezinho, doutrinar a gente dessa forma. Todos na nossa empresa precisam vestir essa camisa, precisam entender isso. E eu me lembro que outro dia eu estava dando um treinamento e um motorista pediu a palavra e disse: Rosalvo, posso falar? Eu digo, pode. Ele falou, eu cheguei aqui hoje e eu perdi pelo menos 10 minutos do meu tempo. Eu achei que já era falando mal do meu treinamento. Falou, e agora? Eu tô caprichando aqui. Tô dando o melhor. Assim? Tô fazendo o meu melhor. O que houve? Ele falou, não, eu cheguei aqui hoje e eu fiquei procurando a janelinha de atendimento do motorista e não achei. Que tem em muitas empresas. Exatamente. O que ele me disse? Ele disse, Rosalvo, na maioria dos lugares onde nós vamos, tem lá uma janelinha que dá para ver no máximo o olho do motorista, para o cara colocar a nota e a gente ouve uma voz que é sempre a mesma mensagem. Motorista, aguarde. E eu cheguei aqui e eu fiquei olhando e procurando. Cadê essa janelinha? Não vi nessa parede, na outra não vi. E de repente aqui eu percebi que o motorista entrava. Podia acessar a sala. Ou seja, um dos diferenciais já. Exatamente. Mais um, né? O nosso layout é justamente dessa forma. O motorista acessa a sala da diretoria. E ele disse, e quando eu cheguei, eu fiquei admirado. Uma moça muito educada, me recepcionou, pediu a minha documentação, me deu boas-vindas, me disse que ali tinha um cafezinho, se eu quisesse eu podia tomar, sentar. Esse rapaz que você falou aí na estante, o pezinho, ele saiu de lá da sala dele, pegou na minha mão, me chamou pelo meu nome. Você é fulano da empresa tal? Seja muito bem-vindo. Ele falou com lágrimas nos olhos e disse, você sabe qual foi a primeira pergunta que esse cara me fez? Foi, motorista, você já almoçou? Eu falei, não. Ele falou, ô Yuri, por favor, pega um vale, entrega aqui ao motorista. Olha, você vai pegar esse valezinho aqui, você vai ali do outro lado, tem um refeitório, você almoça, retorne, ali do outro lado tem uma salinha para o motorista com televisão, é o tempo que você vai descansar do seu almoço, e às 13h30 o nosso técnico de segurança vai ministrar o treinamento de integração para o senhor, enquanto faz a parte documental. Ele disse, eu nunca vi tratamento assim com motorista em lugar nenhum. Então, assim, o nosso propósito é esse, é criar um ambiente onde esses heróis e essas heroínas, de fato, eles sejam tratados e vistos com o valor que eles... Dignidade, com respeito. Exatamente. Como todo mundo gosta de ser valorização, tratado, né? Como você gostaria Exato. de ser tratado, né? Se você estivesse ali viajando o dia inteiro, cansado, às vezes com problemas até de resolver as dificuldades ali da nota, do transporte, e aí você chega e recebe um aguarde aí sem hora para nem saber Exatamente. que hora que vai ser daqui a pouquinho que eu vou te atender. Eu estou falando com a maestra da estrada e que conhece desse setor. Eu estou para conhecer um profissional que goste do que faz do que motorista. O motorista ama a estrada. Não adianta, isso é paixão. Paixão. É Ele aquele ama bichinho que dirigir. pica. Exatamente. E é paixão, porque ainda mais hoje com todas as dificuldades que a gente tem no nosso país para estar na estrada, né? Exatamente. Então, se você melhorar 3 ambientes para esses profissionais, que é carga, descarga e garagem, meu Deus do céu, é o trabalho perfeito. Porque dirigir em si, estar na estrada, ele ama. Ele quer ser bem tratado nesses ambientes. Então, assim, esse é o nosso principal propósito, é ser reconhecido no setor, ser reconhecido pelo profissional. Que ele chegue, ele se sinta em casa, que ele tem estrutura, que ele sinta que ele tem segurança, que ele é visto como ser humano. Agora, você falou isso, que ele é visto como ser humano. Vocês fizeram uma escolha que muitos vão falar que difícil, né? O agregado, o autônomo, e que existia aí, de repente, não sei se a palavra certa seria preconceito, mas muitas empresas, não quero trabalhar dessa forma. E vocês já escolheram 99,9% de trabalhar dessa maneira. Quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram por fazer essa escolha? No começo não foi fácil. A gente chegava nos clientes e, apesar do conhecimento que a gente tinha de trabalhar na área, de ter já um histórico, o pessoal conhecer pelo nome e tudo mais, o pessoal falava, mas com agregado não tem como, tem que ter frota.
Aí eu falo, mas qual a diferença do agregado da frota? Até Rosalvo está aqui, não me deixa mentir. Eu até falo para ele, falo, Rosalvo, você é um técnico de segurança que coordena a nossa equipe de segurança. O pessoal não tem que gostar de você, o motorista não tem que gostar, você tem que ser chato. Só que é difícil, você vê que é um cara Não dá, difícil né? de não, Como é que não de vai não gostar gostar. do Rosalvo, É, gente? mas o que eu falo com ele é que é justamente isso. A gente coloca um padrão hoje que todo caminhão que chega para carregar, ele passa lá, aí ele passa pelo checklist. Então, ele vê toda a documentação. A gente implantou esse ano passado, fim do ano passado, né? A gente tem, inclusive, hoje uma técnica de uma enfermeira que passa, todo motorista faz uma triagem para ver como ele está de saúde, Antes como é que de está a sair. pressão. Inclusive, tem motoristas que chegam lá que não estão tomando remédio de pressão, a gente não deixa carregar, porque a pressão está alta e tudo mais. Então, ele tem que ir, tem que voltar, tomar o remédio dele e tudo mais. Então, a gente tem um critério justamente para acabar com esse preconceito. Porque não é só a frota, o mesmo motorista que dirige um caminhão frota, dirige o caminhão dele, ele vira um autônomo. E eu até falo, o motorista quando está com o caminhão da frota, às vezes não dá tanta importância com o caminhão, quando o caminhão é É dele. dele, é um patrimônio dele, é um Sim. bem dele. Justamente, às vezes Né? ele trabalhou... Ele que zela por aquilo. Justo, Né? trabalhou 10, 20 anos para conseguir conquistar aquilo ali, então ele tem que cuidar daquilo, é o ganha-pão dele, da família, ele não pode deixar aquilo quebrar, não pode deixar o pneu ficar careca. A gente sabe que tá difícil hoje, o diesel tá caro, o pneu mais caro ainda, caminhão, preço dobrou, mas ele zela por aquilo. Então a gente tem esse cuidado de fazer, assim como a gente faz com frota, que hoje a gente só tem 4 caminhões da frota, né? Mas a gente faz com o nosso agregado. Então, ele passa por um criterioso, É isso que eu ia falar. checklist. Vocês têm um critério. Então, para eu ser uma agregada, eu tenho meu caminhão, mas eu estou olhando o olhar do Rosalvo ali. Que eu fico já falando, o que ela, né? Eu vou ter que passar pelo crivo do Rosalvo ali. Exatamente. De segurança. Meu caminhão tem Exatamente. que ter algumas coisinhas ali que Existe- tem que estar dentro do manual da Ergotrans, né? Ou, como é que você falou? O ergo... O jeito ergo O de jeito... fazer. Tem que, meu Exatamente. caminhão tem que ter o jeito ergo. Exatamente. É E o que é o isso. jeito ergo? Então, assim, qual é a dificuldade? Esse cara está acostumado, as empresas via o terceiro lá, o cara não tem cultura de segurança. Só que o cara chega na nossa empresa e ele precisa se aculturar com segurança, ele precisa fazer a operação de forma segura, existem os nossos procedimentos, então existe o cadastro inicial. E já começa onde ali, vai- a segurança da saúde. Para exatamente. depois chegar em você. Chegar até a Se nós. ele não estiver bem de Ele saúde, nem Já vai, já... ele nem, Não dá nem bom dia pro Rosalvo. exatamente. Então, assim, ele passa pelo setor do cadastro, que É. vai ver toda a parte legal de documentações. É importante isso, Porque porque a você gente também tem essa transporta preocupação. produtos perigosos. Sim. Então, assim, primeiro, você tem todas as licenças necessárias, sua documentação legal, como CIV, CIPP, você tem curso MOP, você é um É um motorista MOP. que tenha o treinamento específico, caso aconteça alguma necessidade na estrada, você está preparado, você é a pessoa que tem que ter conhecimento do produto e dos riscos desse produto. Opa, esse cara está ok, a documentação legal dele, a documentação do seu veículo, esse veículo passa por um checklist, por uma avaliação para saber a parte mecânica, Sim. a parte de manutenção, como é que está este equipamento, e aí a gente entendeu, a partir do ano passado, a gente olhava a documentação e olhava o equipamento, mas agora a gente também precisa ver esse profissional, se ele está em condições de saúde para pegar a Se estrada. esse outro equipamento está Exata- funcionando. tá funcionando bem. A gente É, agora O faz equipamento humano está Exatamente. todo zerado, está tudo faz bem. a avaliação desse profissional. Tá tudo ok? Uhum. Ok, vamos colocar esse cara na nossa programação. E por que a gente consegue reter esse profissional, Sula? Porque ele chega e ele percebe que na nossa casa não é somente as exigências, ele tem vantagens. Ele chega na nossa casa Então e me ele conta, quais são as exatamente, vantagens? ele vai encontrar primeiro esse ambiente harmonioso, esse ambiente humanizado, esse tratamento E diferenciado. que não está preocupado somente com o caminhão e com a carga. É isso que foi isso que a gente entendeu, né? Porque Uhum. todo mundo se preocupa com isso. O nosso objetivo final é atender o cliente, né? Só que a gente entendeu que para atender nosso cliente com maestria, a gente precisa tomar conta da primeira parte, que é quem está levando essa carga, que vai ficar 4, 5, 6 dias com a carga ali. Então a gente entendeu que a gente precisava cuidar do profissional também. E aí, com essa questão de pandemia, todo mundo começou a ficar mal, né? Sempre surgiram, não foi só Covid, foram várias doenças que surgiram. Uhum. E a gente viu que muito motorista chegava, o cara não estava bem, passava mal, e a gente falou, pô, isso não pode acontecer quando ele estiver na estrada, quando estiver indo carregar, quando estiver dentro do nosso cliente. A gente tem que ver isso tudo antes. Então a gente falou, vamos cuidar do nosso profissional. Rafa, é interessante que você está falando aí, eu estou lembrando do seguinte, chegou um cara para agregar com a gente. Tá. Processo inicial,
cara tá chegando agora, o cara tá nervoso, o cara às vezes tem dívida, ele quer agregar, ele quer começar a rodar. Só que esse cara chegou e alguém chegou para mim e falou, eu acho que aquele cara que chegou com aquele caminhão, acho que ele não tá bem de saúde. Ele não tá bem? Não. Aí fui procurá-lo. Diga, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Não tinha tido contato com ele ainda. Aí eu olhei, ele estava meio que inchado. Eu falei, meu amigo, você não está bem? Ele falou, cara, eu estou aqui meio que me escondendo de vocês, é porque eu fui picado por algumas abelhas ontem num posto de gasolina, Deus. e eu estou aqui todo empolado, mas como eu cheguei aqui hoje, eu estou fazendo cadastro, eu estou preocupado Devia estar Falei, com muita não, dor. amigo, parou tudo aqui agora. Agora é você, vou pegar você, vou colocar em um veículo, vou levar você ao médico. Não, cara, pelo amor de Deus, eu preciso agregar. Eu falei, isso não vai impactar no seu agregamento, não, pelo contrário. Preciso que você esteja bem para você agregar aqui com a gente. E eu peguei o carro, fui colocá-lo, levá-lo ao médico, cuidar daquele cara primeiro, para depois pensar na carga no caminhão. Tá? Então, esse cara percebe isso. Então, esse cara também entende que a gente é assim. Ele carregou ele quer exatamente estar na família Ergo, né? Ele quer fazer parte carregou, disso. Sula, ele recebe 80% do valor do frete. Fica apenas 20% retido, que é pago quando ele entrega a documentação de comprovação, ou seja, praticamente esse cara recebe o frete à vista. Uhum. E eu digo lá no treinamento para os motoristas, pode andar do Iapoque ao Chuí. Se você encontrar um motorista que tenha feito uma carga conosco e não tenha recebido o seu frete, traga ele aqui, prove isso para a gente que eu lhe pago 10 vezes mais. A gente é de forma justa e assim bastante coerente. Eu amo trabalhar nessa empresa com gente jovens como o Rafael, com o Gabriel, com o João, mas são pessoas de extrema responsabilidade, de um caráter e de um olhar humano assim invejável. Na pandemia, na greve dos caminhoneiros, foi ele e o pai dele para a beira da estrada. Levar mantimento para o motorista, levar água. A gente acha que esse foi um momento assim para todos nós, né? Eu fui para a estrada também e a gente não olhou para tem que ir porque o cara tá lá, por que eu não vou estar? Exatamente. Né? Então E aí a gente montou um kit que a gente chama de kit de sobrevivência. Só que a gente precisa montar porque agora ainda tem muitos pontos, quando começou a voltar a rodar, tem muitos pontos que ainda estão fechados. A gente nunca parou de rodar, né? Exatamente. A gente não parou um dia, né? Não, foi até triplicou, né? A quantidade que a gente começou a rodar. Então a gente montou um kit de sobrevivência. O que tem nesse kit? Kit de sobrevivência. Água, papel higiênico, um macarrão instantâneo, um biscoito salgado, um biscoito doce e um café instantâneo. Perfeito. Numa sacolinha, vamos lá dar esse cara, porque esse cara vai ter dificuldade na estrada com as coisas que ainda estão fechadas. Sula, coisa simples. Vou botar um kit desse no meu carro. Quer dizer, eu já tenho o meu. Você não sabe. Eu devia ter trazido um para você, né? Você não sabe a repercussão disso, a diferença. Sem dúvida. O testemunho dos caras falou, cara, você não sabe como isso aqui me salvou na estrada. O meu veículo que quebrou, eu fiquei parado por causa de um engarrafamento, de um acidente, e foi isso aqui. Ou uma descarga que eu fui fazer, que atrasou, não tinha um local adequado para comer, e aí isso me salvou. O que a gente pensou? Isso não vai ficar somente para greve, nem para pandemia. É para sempre. Então hoje tem... Exatamente. Quando a gente for gravar lá na nossa... vou pegar o meu. Agora, vocês cuidam desse agregado. Qual é a vantagem hoje? Eu ainda não trabalho dessa forma e eu quero me tornar um agregado. Né? O que eu preciso fazer? Hoje a gente trabalha com 2 formatos, né? Na verdade, a gente tem implementos, que é a carreta, a gente tem algumas carretas nossas, que a gente agrega o cavalo mecânico, e a gente trabalha com agregado que tem o conjunto todo. Tá. Hoje, 80%... Então, tanto faz eu ter ou não, sim, eu posso trabalhar para vocês. Então, hoje 80% tem o conjunto completo, né? E o restante trabalha com o implemento nosso. Mas você perguntou qual é o diferencial, né? O que tem? Por que eu vou trabalhar? Tem N transportadoras hoje no Brasil, né? O Rosalvo falou a questão do pagamento. Hoje, para mim, o pagamento ele não é nem mais um diferencial. Até porque muitas empresas já pagam também 80%, 90% e tudo mais. Algumas têm frete melhores que o nosso. Uhum. É o que eu falo. Tem gente que fala, me liga, mas seu frete é mais baixo que frete de tal transportadora. Falo, infelizmente, eu não consegui ser tão hábil na negociação quanto ele, né? Mas venha rodar comigo, faça uma viagem. Se
for ruim para você, eu não dá jeito, você pode rodar com ele. E geralmente esse cara fica. Mas por quê? Porque Por quê? qual é a nossa ideia? É pegar esse autônomo, que o pessoal tinha essa questão de achar que não era um profissional, e transformar ele num profissional. Pense que você vai comprar um caminhão, 1.200.000. Então, Sim. você está comprando um Porsche, uma Ferrari. É uma casa, né? Você está abrindo uma Exatamente. empresa. Quantas empresas começam com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais? Você está começando uma empresa com 1.200.000. Está botando ali. E a gente tenta transformar esse cara em um profissional. Ele tem que entender que aquilo ali é um negócio que vai sustentar ele, a família dele, é de onde vai vir o dinheiro dele, ele precisa cuidar daquilo. Só que para isso ele precisa saber contabilidade, porque ele deixou de ser somente o motorista do caminhão. Ele é um empresário. ele é um Exatamente. empresário. Quantas empresas que a gente conhece que começaram com um motorista que comprou um caminhão, comprou outro, e assim foi, hoje tem 200, 300, 400 Sim, caminhões. sim. A grande maioria, na verdade, A começou grande assim, maioria né? é exatamente assim. Então, a gente entendeu isso. Essa semana, inclusive, eu estava conversando com o meu diretor financeiro, eu falei com ele, Jô, eu preciso que você contrate um contador para ficar aqui na nossa matriz e ajudar os nossos agregados a entender a contabilidade deles. Porque às vezes esse cara chega e reclama para mim, seu frete é baixo. Mas meu frete é baixo ou talvez o seu custo esteja muito alto? Vamos entender o que está acontecendo. Então eu falei, eu preciso de alguém que ensine a ele como é que ele vai fazer isso, quanto que ele vai pagar de imposto, porque às vezes acontece, ele nem sabe que ele tem que pagar imposto. Chega lá na frente, vem uma bolada. Então eu falei, a gente precisa ensinar ele a ser o empresário. Porque se ele é o dono do caminhão dele... Administrar essa empresa que ele adquiriu, né, e que ele não teve a oportunidade de saber gerir essa empresa, e aí vocês, então, dão esse suporte. Ou seja, mais um diferencial E a gente de tem... ser do jeito ergo. Isso, desculpa. A gente tem um caso, inclusive, logo que eu comecei, quando eu cheguei na Ergo, um funcionário da outra empresa que eu trabalhava me ligou um dia. Falou, Rafa, tô comprando um caminhão. O que você pode fazer por mim? Eu falei, velho, eu não tenho muito o que fazer, porque a gente tá pequeno agora, não tem muita coisa. Mas assim, ó, a gente comprou um bitrem, se ele tá velho, se você quiser vir aqui pegar ele, reformar e rodar, a gente faz a conta aqui, você fica sem me pagar aluguel por X tempo, e depois a gente se acerta. Se você quiser vir, tá aqui. Na mesma hora, ele apareceu lá e falou, não, eu vou pegar. Pegou. E esse agregado hoje, ele tem... Neto, ele deve ter uns 5 caminhões rodando com a gente. Então isso é uma família, né, gente? Porque isso aí quem faz E eu deixo muito, coisa de pai para eu deixo muito claro para todo mundo. Que abre uma oportunidade assim. A minha intenção não é que você venha aqui, dê uma viagem, que você tenha um caminhão. A minha intenção é que você venha, fique, e se você tem um caminhão, você compre o segundo, o terceiro. 2, 3. Hoje a gente tem grandes frotas que rodam com a gente. Empresas que poderiam estar rodando diretamente com o nosso cliente, rodam com a gente hoje. E isso eu falo porque eu não vou citar nome, mas tem empresas grandes no Brasil hoje. E por que você acha que é esse jeito ergo de ser? E na maioria que das faz vezes... essa diferença dele não querer ir para o mercado. Sim. E ele... E na maioria das vezes é o próprio motorista que fala pro patrão, falou, vamos carregar lá na Ergo, quando a gente estiver lá na Bahia, vamos carregar na Ergo, porque ele sabe que lá ele vai ser bem recebido, a gente vai tratar, a gente vai cuidar dele. Então, hoje eu sinto que o nosso diferencial é esse. Porque frete no mercado todo mundo tem. Então, estrutura, tem gente que tem estrutura muito melhor que a nossa. Mas a gente demonstra isso, essa preocupação. E é o que Rosalba estava até comentando. Essa questão, às vezes, parece soa muito comercial, né? E ele sabe, eu não gosto de ficar falando nisso, contar o que a gente faz ou deixa de fazer. Para mim, eu acho que a pessoa tem que ver É a experiência. Exato. Porque quando você fala, soa realmente comercial, né? A mesma coisa que vou ficar falando de mim, vou ficar contando. Então, soa muito comercial isso. Então, quando alguém que é de fora... Desafio, vem fazer um dia só. Então, quando alguém de fora vê e fala, então comprova o que a gente tem feito, o que a gente está fazendo, o que a gente está buscando. Então, o nosso diferencial, eu sinto hoje que é esse, para o motorista. E isso acaba refletindo no nosso cliente, porque ele vai estar muito mais feliz, ele não vai estar tão preocupado, talvez, com as contas dele, porque a gente está tentando ensinar ele como gerir as contas dele, porque a grande preocupação de todo mundo é essa hoje. Ainda mais com o diesel aumentando o tempo todo. A conta fechar, né? Justo. A conta tem que fechar no fim do mês. Imagine você 4 dias viajando, né? Desculpa, que a nossa rota hoje principal é Bahia-São Paulo, que demora mais ou menos 4 dias. Imagine você 4 dias viajando, pensando que você tem uma conta para pagar e cadê o dinheiro? Então a gente tenta resolver isso também. Então a gente está implantando agora justamente essa questão da pessoa que vai estar lá dando ajuda contabilmente e mostrando como é que faz a conta, como é que eu vou ganhar dinheiro. Porque às vezes comprar o caminhão é fácil, né? Você chega ali e você compra um caminhão no banco e tudo mais. Só que o problema é manter isso, né? A conta fecha para que ele
realmente tenha lucro, enfim, a empresa dele E ande, esse caminhão né? vire 1, 2, 3 e Sim. assim vire uma frota, né? Ele é o nosso parceiro. E parceria só é parceria se for bom para os dois. Exatamente. Nós não estamos lá Sim. para pegar o agregado e sugar dele, não. Entendemos que ele é o nosso parceiro. E no treinamento, a gente mostra pelo seguinte, não é proibido. Não é proibido você andar acima de 80. Eu faço o cara entender que ele está colocando em risco, ele transporta produtos perigosos, ele está colocando em risco o bem maior que ele tem, que é a vida dele, ele está colocando em risco o patrimônio dele, ele é o gerente imóvel daquela unidade dele. Então, assim, eu faço entender que ele não precisa, embora ele seja autônomo, tenha as contas a pagar, ele não tem que rodar de dia à noite, ele precisa descansar, a máquina chamada corpo humano também precisa descansar, precisa fazer manutenção, precisa ir ao médico, precisa fazer seu exame. Então, assim, essa forma da gente mostrar para ele que ele tem que se profissionalizar e a gente está ali para dar esse suporte para ele, é que é essa forma, esse jeito ergo de fazer. E assim, e a gente sabe, Sula, esses profissionais, eles não são exigentes. O motorista, ele não quer grande coisa. Ele quer as coisas mais simples. Eu me lembro, Sula, que eu cheguei num treinamento num sábado e eu comecei a falar da nossa forma de tratar o motorista e o motorista começou a chorar. Nunca tinha vivenciado isso. Não, cara, né? porque aqui a gente tem Ao o longo cara... dos anos é, tanta janelinha, né? O Tanta cara, janelinha que sem nem olhar no olho da outra pessoa. quando eu terminei de falar e apresentar a nossa empresa, e aí o cara olhou nos meus olhos, começou a chorar e pegou o celular, e eu tomei um susto, e ele pegou o celular e falou assim, cara, muito obrigado. Porque na empresa que eu trabalho, porque a gente também trabalha com empresas que vai prestar serviço para a gente, ele falou, na empresa que eu trabalho, ele tirou o celular do bolso e disse, eu não tenho direito a nem um bom dia. A mensagem que eu recebi hoje foi, esteja na Ergo de manhã para fazer o treinamento para ir carregar. Eu que respondi, ok, bom dia. Mas eu não tenho direito a nem um bom dia. E eu cheguei aqui hoje, eu já tomei café, foi me dado boas-vindas, eu estou sendo orientado aqui de forma adequada. Então, assim, o que você percebe que esse profissional, ele não quer muita coisa. Ele quer simplesmente ser visto como um ser humano e com a valorização que ele tem que ter, porque, de fato, esses heróis movimentam o nosso país e a gente precisa enxergar isso. E como, para ficar claro, né, com relação ao vínculo empregatício, essa parte de direitos, como funciona isso com o agregado? Hoje a gente trabalha totalmente na legislação, né? Então, assim, a gente, quando ele chega para agregar, a gente pede a NTT dele, tem que estar, justamente, o caminhão tem que estar na NTT dele, no nome dele. A gente tem um contrato de agregamento, seja uma viagem ou seja para ficar rodando com a gente tem o contrato. Isso não gera vínculo? Às vezes, assim, sim. Brasil é difícil, né? Falando juridicamente, Brasil é muito complicado. Mas a gente se cobre de todas as formas para que não gere o vínculo, né? Tanto juridicamente, financeiramente, a gente só faz pagamento na conta da NTT. A gente prioriza a questão da pessoa jurídica, não que se for uma pessoa física a gente vai deixar de agregar, não, pelo contrário. Na verdade, a gente até instrui ele a abrir uma empresa, um CNPJ, e fica melhor para ele, na maioria das vezes também. Então, a gente acaba se cobrindo, mas eu acho que a nossa maior cobertura que a gente pode ter juridicamente é justamente isso, fazendo as coisas da forma certa. Se você fizer as coisas da forma errada, o que você vai receber lá na frente é o troco disso, né? Então, sim, fazer as coisas da forma certa acaba sendo a nossa melhor cobertura. Para mim, eu entendo como isso. No entanto, que a gente, nesse longo do tempo, a Ergotrans nunca teve nenhuma ação, nada. A gente já teve ação que veio da outra empresa, mas a gente conseguiu resolver amigavelmente, a gente assumiu tudo e resolveu amigavelmente. Mas com a Ergotrans a gente nunca teve esse problema, até justamente por isso. A gente deixa muito claro. A gente está aqui para te dar o trabalho. Se você quiser, funciona assim, 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 assado. Se não for interessante para você, não tem problema. A amizade continua. Você pode rodar em outro lugar e a amizade continua. No caso, existe o motorista agregado e o motorista, como o outro termo? Autônomo? Terceiro. Ah, o terceiro. A diferença entre o agregado e o terceiro que você perguntou, certo. O agregado a gente entende que é aquele motorista que cria um vínculo com a gente. Tá.
que ele não chegou ali para dar uma viagem, Cria o mas ele vai vínculo, voltar. mas não Ele vai voltar. empregatício. Cria um Justo, vínculo o de vínculo que a gente fala trabalho. de estar trabalhando De ali com a gente. parceria. Justo. Então, é o cara que vem para São Paulo, chega aqui em São Paulo, ele já tem uma carga aqui esperando ele para voltar para Bahia ou ir para outro lugar, e tá sempre rodando com a gente. Tá. E o terceiro é aquele cara que ele só quer uma carga. Quer uma carga e tá. quer ir embora. Então, a gente tem de... Na verdade, o agregador é mais aquele que, vamos dizer, fideliza Justamente. Exatamente. com vocês. Né? Justamente. Ele fecha com vocês. Nós temos cargas. Hoje lá, graças a Deus, né? Norte, Nordeste e Sudeste. Hoje a gente tem a nossa matriz lá em Camaçari, Uhum. né, com um grande volume de transporte aqui para o Sudeste. Hoje a gente tem uma filial aqui em Cubatão, São Paulo. Nós temos filiais em Recife, nós temos filiais hoje em Sergipe, em Laranjeiras. Onde tiver carga e quiser chamar a gente, Então, a gente vai. É isso aí, tem exatamente. trabalho? Tem não trabalho. tem problema, Tem a gente trabalho. vai. A gente está aí transportando e com segurança. A gente tem um próprio aplicativo nosso, da nossa empresa, chamado Recargo, onde a gente faz o monitoramento das nossas cargas, acompanhamento em tempo real, né? O cliente acessa também quando ele quer. Exatamente. Dá essa segurança para o próprio motorista, então isso é importante. E agora me conta aí, quais são as histórias de sucesso da empresa? Foi até por isso que eu trouxe o Rosalva. Se tem um cara que gosta de contar história, É, né? é ele. Então, Você trouxe ele só para isso. só para contar. Você viu que ele já contou várias histórias, né? Mas- Então, mas sabe trouxe a que- pessoa certa. Mas isso encanta, Sim. né? Eu já sei, porque o mestre dele é o tal do encantador. Exatamente. O mestre é o agora- pezinho. Porque ele conta, a gente fica. Ele é contador de história mesmo, né? Mas ele tem escola, né? Tem. E assim, Pezinho. a gente tem vivência com os nossos motoristas, como ele falou, eles têm acesso a mim, ao Pezinho, que é meu pai, a qualquer pessoa da empresa, eles têm acesso. Só que o Rosalvo, ele tem um dia a dia muito mais próximo. O corpo a corpo ali, né? Porque ele dá o treinamento. Na verdade, se a gente criou hoje já, porque não tinha como ter Rosalvo em todas as unidades, né? Você tem que já criar o bonequinho do A Rosalvo. gente criou, Já a gente tem? criou. Já tem o Como chama? Ergolindo. 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 Ah, é. Aí fica a modéstia toda do Rosalvo. Ergolindo. Ergolindo. Mas Ah, não foi eu tá. que escolhi. Ele entende- não foi. Houve uma votação. Você nem deu palpite. Entre os funcionários Você não da deu palpite empresa, nenhum. não. Como é que ia Não ser o deu. ergolho? Muda um pouco, né? O bonequinho mudou um Bastidores, pouco. Você não falou nada, Rosalvo. Nada. Mas assim, a imagem, a gente mudou a imagem do boneco, não parece com Pra o ele ficar com o Rosalvo boneco Ah. ficar lindo, né? É só a parte do treinamento. E Então, a a gente Mas já ele tem é a um voz do treinamento. Rosalvo. Isso, a gente já tem um treinamento virtual hoje, né? Uma plataforma, a gente tem uma plataforma de treinamento para o motorista. Né? A gente insere lá outros treinamentos, tanto para os nossos motoristas quanto para os nossos profissionais, os nossos funcionários, dá para capacitá-los. Então a gente busca tá próximo dele. Eu gosto de ser chamado como Ergolindo. Eu gosto de ser chamado de a caixa de ressonância deles. Ah, A semana passada, eu até esqueci de falar com você, eu tive Tá um vendo dia... que ele tem história? eu tive um dia Trouxe a pessoa complicado, certa, né? Eu tive um dia complicado e precisava passar em uma das nossas filiais, que a gente também trabalha com intralogística, eu precisava ir lá. E no final do dia, do nada, e eu sempre tenho um costume, vou num ambiente, vou num cliente, se tem um lugar que eu visito é a sala do motorista. Eu vou lá bater um papo informal com ele, como é que estão as coisas aqui? E aí, vou pedir para consertar esse ar-condicionado, tá funcionando isso aqui e tal? E aí, conversando com eles e assim, eu cheguei em casa e comentando com um amigo, eu falei assim, foi a melhor parte do dia hoje. Se você perguntar o que mais rendeu foi aquele bate-papo informal de 1 hora que eu ouvi o cara, eu pude resolver algumas coisas ali interna da empresa, do cliente, que não era nem nossa responsabilidade direta, mas eu fui lá, conversei com o nosso parceiro, a gente conseguiu resolver. Então, assim, eu gosto dessa aproximação com eles, né? E aprendi isso com o Pezinho no dia a dia. eu tenho que conhecer o Pezinho, o Ergolindo agora, né? A mãe, Exatamente. gente, vou ter que ir pro Nordeste agora. Vai. Não vai Você tá ter mais do sa- que convidada. Não vai ter saída, porque é engraçado, né? A palavra do encantador, porque a gente se encanta mesmo com essa maneira ergo de ser, né? Porque realmente, também na minha história de vida e de estrada, e de conhecer muitas empresas, de ouvir histórias, que eu acho que é o grande diferencial é esse ouvido, né? A gente poder ouvir essas pessoas, porque é através disso que também a gente consegue fazer
as melhores mudanças dentro da empresa, saber aonde está pegando, vamos dizer assim, né? O Rosalvo deve saber onde pega tudo ali, né? Sabe? Porque ele ouve de tudo. E é isso que ele traz para dentro da empresa também, para você poder aplicar para que esse profissional seja, assim, por que ele fica na Ergotrans? Final de sexta-feira, né? Como seu pai Agora sempre você fala, podia né? contar seu outro apelido, né? Não, para. Ah, agora vai contar. Não, eu chamo ele de Dona Fifi, mas não é porque ele é fofoqueiro. É a luta para você tirar ele lá da salinha do caminhoneiro, né? É porque justamente ele tá o tempo todo trazendo pra gente essa Você tem necessidade. que laçar ele de lá Eu da falo, a sala. Dona Fifi tá chegando pra contar o que tem que fazer, mas é uma brincadeira. É né? engraçado que sexta-feira, né? Como o pai dele É. diz, é sexta-feira, é no final de semana que as coisas acontecem. Ele vai lembrar. Esses dias a gente estava lá saindo, sexta-noite, pá, um barulho na balança. O que que houve? O motorista enganchou ali na balança. Quem vai resolver? Rosalvo, né? Ele chega lá na minha sala, Rosalvo, acho que o cara enganchou ali na balança. Vai lá olhar. E aí eu cheguei, tava um cara nervoso. Primeira viagem conosco. E o cara lá, porque ele tinha perdido o ângulo e a carreta tinha arrastado um pouco e derrubado um piquete que protege a balança. E eu cheguei, o cara tava, poxa, cara, a minha primeira viagem aqui, poxa, aconteceu isso. Tudo bem, meu amigo? Como é seu nome? Eu sou Rosalvo. Você tá bem? Tô bem. Aí o piquete estava assim, eu falei, tem uma vítima aqui? Tem uma pessoa ferida aqui? Tem alguém morto aqui? Não. Eu falei, então tá tudo resolvido. Isso aqui é resolvível, calma. Aconteceu alguma coisa com o seu equipamento, seu caminhão? Vamos lá, o seu caminhão. Aí, não, só arranhou ali o para-choque, pouca coisa. Eu falei, então não tem nada, cara. Isso aqui é resolvível. Isso é fácil de resolver. E eu me lembro que o Marcelo, que é a pessoa que trabalha na logística com a gente, e ele, depois que nós entramos, resolvemos a situação, ele falou, pô, cara, eu aprendo com você a forma como você fala com o motorista. Eu falei, cara, esse cara tá tão... Eu não sei o que esse cara passou o dia inteiro hoje, o que esse cara ouviu, o que esse cara passou. Isso aqui é nada, vai resolver, vai puxar aquele ferro ali. A maneira que você chega nele, de repente você chega com mais um peso. Exatamente. Né? Falei, agora, E aí vira uma pronto, confusão, tudo. tá resolvido? Tá. O que você precisa avaliar aí? Poderia realmente ser uma pessoa. E se fosse? Aí agora a gente estava com um problema. O que você acha que faltou de atenção da sua parte para que não acontecesse esse esbarrão? E se fosse uma tubulação de descarga de um cliente, vazasse produto? Então é esse conceito, é isso que você tem que pensar. As demais coisas aqui a gente resolve. Como você disse que eu sou contador de história, tem uma que tem mais de 10 anos e eu não vou esquecer nunca, Sula. Eu cheguei em uma determinada transportadora e nós construímos a casa do motorista. E eu me orgulho de dizer isso. Não tinha nada, tinha um banco para o cara sentar lá, debaixo de um pé de manga. Nós construímos a casa do motorista, geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo bonitinho para ele, só para ele, um banheiro específico para ele. Inauguramos. Com menos de um mês depois, nós teríamos uma auditoria do cliente. Eu falei, deixa eu dar uma volta na área para saber se está tudo bem. E quando eu fui no fundo da garagem, um abençoado de um motorista tinha estacionado o caminhão dele, improvisado um varal entre o para-choque e um pé de coqueiro, e o cara tinha pendurado lá meia, cueca, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Ué, você botou a máquina de Botei a máquina de lavar, isso, Você deu a lavanderia mas pra Sula, ele. do lado da máquina de lavar, tinha um local específico para pendurar o tem lá varal. o varalzinho. Na então casa, lá no local explicado. adequado. Por que esse cara colocou aqui? Me chateei. Eu falei, já pensou se na hora da auditoria, na quinta, entre os auditores vai ter uma mulher? Como é que ia ficar meio constrangido em ver? E aí eu chamei um rapaz e falei, ó, quem colocou essas roupas aqui? Ele falou, o motorista desse caminhão. Eu falei, cadê ele? Ele falou, foi ali na oficina. Eu falei, chama ele lá, faz favor. E veio o senhorzinho só, cabelo branco, andando devagar. Quando ele chegou, eu falei, bom dia, tudo bem? Como é o nome do senhor? Ele falou, Gilmar. Eu falei, senhor Gilmar, meu nome é Rosalvo. Eu sou o técnico de segurança daqui. É a primeira vez do senhor aqui na nossa filial? É, sim, senhor Rosalvo, é a minha primeira vez. Aí eu falei, seja muito bem-vindo, senhor Gilmar. Como foi a sua última viagem? Sula, esse cara desabou. Esse cara começou a chorar, copiosamente. Tomei um susto, falei, calma, vamos entrar aqui no seu caminhão, vamos conversar. O que houve? Aí ele veio me contar que tinha descarregado no Ceará, no caminho ali, num lugar chamado Polígono da Maconha, muito perigoso, e assaltaram ele, entraram no caminhão, levaram R$700 dele, colocaram uma escopeta na cabeça dele, e ele estava abalado psicologicamente.
E eu falei, calma, seu Gilmar, o senhor está me contando essa história, é sinal de que o senhor está bem aqui, o senhor está vivo, independente do que o senhor passou, posso te ajudar de alguma forma? Ele falou, só que agora me deram uma ordem, eu vou carregar novamente, vou passar lá de novo agora. Eu falei, o senhor mora onde? Ele falou, São Paulo. Ele falou, o senhor contou para a operação o que aconteceu? Ele falou, não. Eu falei, poxa, seu Gilmar, ele não tem como adivinhar. Se o senhor me permitir, eu vou lá na operação, vou conversar com a operação, com o gerente, para transferir a sua carga para o senhor carregar em direção a São Paulo. Que aí eu falo com o seu gerente lá da filial, o senhor tem a sua folga, o senhor vai para casa que o senhor precisa descansar. Posso fazer isso? Pode. Fui lá, conversei com o gerente, a gente trocou a carga dele para São Paulo. Eu pergunto a você, Sula, você reclamou com aquele motorista sobre a roupa? Claro que não. Porque eu percebi que naquela hora o seu Gilmar precisava muito mais de atenção do que ser chamado a Do que levar atenção. uma bronca porque Exatamente. pendurou a roupa no Agora lugar imagine errado. se eu vou lá chutando o pau da barraca com esse motorista, ele estressado diante do que ele tinha passado, ia gerar um conflito. No outro dia pela manhã, ele estava liberado às 6h30 da manhã. Eu chegava na empresa às 7h30. Quando eu cheguei, ele estava lá na porta da sala. Eu falei, ô, seu Gilmar, o senhor não foi liberado para viajar? Fui. Por que não viajou? Não, senhor Rosalvo, estava esperando o senhor aqui para agradecer. Eu falei, não, senhor Gilmar, eu fiz o meu trabalho. Eu ganho bem, trabalho aqui para isso. Esse é o meu trabalho. Não, senhor, muito obrigado, estou indo para casa. O meu gerente já me ligou, disse que o senhor conseguiu as folgas. Eu não, vá em paz, vá tranquilo, vá descansar. Quando ele foi saindo da sala, eu falei, agora me tira uma dúvida, senhor Gilmar. Foi o senhor que pendurou uma roupa ali ontem do caminhão? Foi, meu filho, não pode não. Eu falei, não pode, seu Gilmar. seu É Gilmar. aqui, ó, do lado, na casa do Pode motorista. não. Tem ali um cantinho só para isso. Meu filho, eu não sabia. E fique tranquilo que no final de semana e à noite que eu estiver aqui, que você não tiver, ninguém vai colocar porque eu não vou deixar. Ou seja, eu ganhei um amigo, resolvi o problema. Que lindo. Um Então, técnico assim, de segurança. exatamente. É assim, eu sou apaixonado em trabalhar com esses caras. Eu costumo dizer isso para eles e procuro. E esse é o sentimento que a gente deseja. Mas você está contando isso, eu acho que isso fica aqui como um registro para todo mundo de um exemplo que o que importa, às vezes, não são as nossas ações, são as nossas reações. Exatamente. Né? Não, qualquer um, ainda mais você na sua função de manter a ordem e tinha uma situação que você queria que tivesse tudo mais do que perfeito. Então, seria natural, até entre aspas, né, que você reagisse. Como assim? O senhor colocou aqui do lado errado. Mas quando a gente tem o domínio próprio de cuidar das nossas reações, né, o senhor já arrumou aí um guardião do varal. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Porque ninguém mais, quando chegar lá na Ergotrans, ninguém vai pendurar no lugar errado quando ele estiver por lá. Exatamente. Né? E ele ainda vai servir de divulgador. Fazer a divulgação, gente, ó, o lugar certo. É ali. E Que a bacana. gente entende isso, né? Que Agora eu entendi esse jeito. na verdade, a gente nunca... existe a dificuldade, né? A velocidade, o horário para rodar e tudo mais. E você tem que manter. A velocidade tem que ser a da via e tudo. Só que, pô, você tem um caminhão hoje potente, e geralmente você quer rodar mais rápido, quer chegar mais rápido, e a gente tenta fazer isso. E aí a gente, vamos começar a punir. Aí eu falei, pô, eu não gosto dessa questão de punir, até porque eu não gosto de ser punido. Então vamos tentar bonificar. Premiar. O que for certo, a gente vai premiar. A gente começou um programa, até a gente parou ele porque a gente está reformulando, está colocando algumas coisas novas, e a gente criou um programa para bonificar. Então, em vez de eu punir o cara que estava sendo errado, eu comecei a mostrar para ele que era muito melhor ele ser certo. Em vez dele rodar depois do horário, em vez dele rodar acima da velocidade, que no final ele não ia ganhar quase nada, além do que o outro estava ganhando, ele ia ter a oportunidade de ganhar um celular, dinheiro, uma moto e tudo mais. Mas você sabe que isso é muito legal. Eu fui fazer um evento numa empresa e aí eles tinham criado uma premiação como essa. Então, naquele dia, ele era o rei da estrada. E aí, no dia, eu fui até contratada de surpresa, eu apareci de surpresa para cantar para ele. E foi muito lindo, porque a empresa, naquela situação, se preocupou em saber qual era o sonho dele. Qual era o sonho daquele cara? E o sonho dele era, acho que da maioria dos caminhoneiros hoje, né? Nunca tirou férias e nunca viajou com a família. Né? Viaja o Brasil inteiro, viaja até para outros países aqui perto e nunca tinha feito uma viagem. E aí a empresa foi além, né? Deu a viagem não para ele, deu a viagem para a família inteira. Né? Então, são essas coisas que realmente, assim, legal essa sua visão. Né? Não vamos punir, vamos premiar o que está
fazendo direito, porque aí você estimula, no bom sentido, vira até uma competição sadia Sim. de, não, esse ano eu quero chegar lá, eu quero ser o rei, eu quero ser premiado, eu quero, né? E que bom que as empresas tenham essa visão, né? De valorizar cada dia mais esse profissional. E eu entendo assim, Sula, que não é só questão de premiar, porque premiar é fácil. Vamos dizer, a gente tinha a questão do prêmio que era um celular. Aí Não na era reunião. celular, só. Não, calma. Aí na reunião surgiu Tinha mais, né, Rosalvo? surgiu a ideia na reunião, vamos comprar um celular X. Eu falei, não. Se for para dar um celular X, eu prefiro não dar. Eu falei, qual é o seu sonho? Que celular que você quer ter? Ah, eu quero ter um iPhone. E você? Ah, eu quero ter um iPhone. E por que a gente não pode dar um iPhone pro motorista? Quanto é que isso vai custar pra gente? O cara tá carregando uma carga de 500 mil reais nas costas. Tá fazendo um frete de 20 mil reais. Um iPhone custa quanto? 3, 4, 5 mil reais? Não vai fazer diferença pra gente. Eu falei, então se for pra dar algo só por dar, eu prefiro não dar. Eu quero que dê algo bom e que ele sinta e fale, pô, eu estou sendo valorizado. E no final, a ideia era dar um caminhão, né? No Sim. final do ano. Eba. É o nosso propósito. Ainda existe esse propósito. isso E aí eu cheguei e falei, vamos comprar caminhão X. Eu falei, não, eu não quero ter esse caminhão pra mim. Se for pra comprar esse caminhão, então vamos Também acabar, não vamos quero. mudar. Justamente, eu falei, ó, Sim. eu quero o caminhão assim, eu quero que coloque roda de alumínio, eu quero que coloque isso, eu quero que coloque aquilo, porque é o caminhão que eu quero pra mim. Se der pra gente, vamos fazer conta. Ah, esse ano não dá, então fica pro ano que vem. Mas esse ano a gente vai fazer o quê? Então vamos dar uma moto. Qual vai ser a moto? Aí o pessoal já parou e não falou, né? Não, diga aí qual moto que você quer. Eu falei, justamente porque se for pra dar qualquer coisa, se você chegar e for receber um prêmio que eu ver que é qualquer coisa, não vai mudar nada pra mim. Eu falei, o cara tá dando só pra tentar me enganar. E não é isso que a gente quer. A gente quer bonificar com algo bom, algo que seja justamente o que você falou. Ele tinha o sonho de tirar umas férias. Né? Eu acho que, de repente, é exatamente isso. Sei lá, faz lá a caixinha. A gente tem caixinha de... O Rosalvo, que é das redes sociais. Faz a caixinha de pergunta. Qual é teu sonho? E trabalhar dentro desses sonhos, porque às vezes passa uma vida inteira. Né? Por exemplo, o cara que viajou e nunca fez uma viagem para ele. Exatamente. E que às vezes não precisa nem ser de avião, às vezes é aquele hotelzinho fazenda ali que fica na cidade perto, do lado, mas ele ir lá com a família, ter um momento, né? Então, isso é legal, né? A gente, esse olhar, esse cuidado de, então vamos realizar o sonho, vamos fazer como se fosse para mim. Exatamente. Né? Como se fosse para mim. E a gente tem esse cuidado não só com o motorista, né? Até com nossos próprios funcionários que estão ali, os colaboradores que estão ali dentro da empresa, porque assim como a gente entende que o motorista ele precisa ser bem cuidado para entregar o produto do nosso cliente, a gente entende que os nossos colaboradores precisam também ser bem cuidados para atender bem o nosso motorista. E claro, porque exatamente, como é que ele vai dar o que ele não recebeu? Como é que ele vai chegar para esse profissional e tratar bem? Não ser a pessoa lá da janelinha, né? Você ter aí um exército de Rosalvos. Como que você vai ter esse exército de Rosalvos se eles também não estiverem sendo bem tratados? Exatamente. Eles não tiverem esse cafezinho, esse carinho, esse olhar. Né? E de fato nós temos. Nós temos um exército de Rosalvos? De pessoas envolvidas e assim, aculturada, né, com isso. Então, assim, desde o princípio, do início lá, eu falo com eles, gente, você não sabe como esse cara chegou aqui. Você não sabe como foi o dia dele. Pode ter acontecido o que aconteceu lá com o senhorzinho, né? Então, assim, pode ser que esse cara chegue aqui um pouco mais áspero, porque ele está acostumado a ser tratado dessa forma. Mas ele tem que chegar aqui, ele tem que ser quebrado com amor. Ele tem que ser quebrado com carinho, com respeito, com atenção. Ouça, o motorista te ligou, cara, pare. O motorista não anda ligando assim para qualquer coisa, tá? Então ele está com alguma necessidade na estrada, dê atenção, dê um retorno. O motorista espera, Sula, se for necessário, uma semana. E ele não espera 1 hora se não tiver uma justificativa. Diga para o cara por que não descarregou, por que tem que aguardar, o que vai fazer no equipamento dele. Então, tudo isso é importante. Então, lá a gente tem no cadastro, o pessoal do checklist, a sua fã, a Érica, lá da qualidade. Fiquei quando eu falei que vinha aqui, Érica da qualidade, os olhos quase que voaram da caixa. Ela disse, eu fui criada ouvindo Sula Miranda. Deixa eu olhar. Érica, querida, olha aqui, muito obrigada por todo esse carinho de uma vida, né? Sim. Beijos cor-de-rosa para você. E no dia que eu chegar aí, eu sei que eu vou receber o cafezinho, eu vou receber o kit e vou te dar um abraço. Não é isso? Exatamente. Então... Agora, vocês trabalham com produtos químicos e perigosos. Sim. Então, na verdade, esse agregado, esse parceiro de vocês, ele tem que ser um cara
vamos dizer, especial no sentido de ter todo esse cuidado que vocês falaram e treinamento também. Exatamente. Para Capacitação, isso. para isso. Então, Tá, assim, se eu não sou dessa área, vamos lá. o que eu tenho que fazer? Sula chegou para agregar com seu E equipamento nunca hoje, transportei. nunca transportou produto químico. Isso. Sula vai transportar com a gente produto químico, Sula vai ter que fazer treinamento MOP primeiro, apresentar para a gente, porque a legislação exige que para transportar tem que ter o curso MOP. Sim. E aí esse treinamento não é oferecido por nós. É Tá, então, oferecido- e se eu já Pronto, tenho MOP, eu vou ter algo a mais? pronto. Não. Aí agora você vai ter o nosso treinamento de integração, onde a gente vai dar conhecimento do risco do produto que você vai transportar. Porque cada produto tem uma Tem legislação. a legislação, o seu veículo vai ser inserido, as suas placas na nossa licença ambiental. Tá? Sim, porque eu falei no começo que vocês têm Exatamente. toda uma preocupação Sua aí. carga vai ser averbada com o seguro da carga, o seguro ambiental. E nesse nosso treinamento de integração, a gente vai lidar o que nós chamamos das nossas regras de ouro, né? Onde a gente vai dizer quais são os limites máximos de velocidade. Né? A gente vai informar Para que cada tipo de exatamente, produto que eu estiver carregando. que você estiver carregando, quais são as nossas rotas, Tem os horários nossos também. pontos. Exatamente. Horários, rotas. Tudo mapeado. A gente Precisa- busca dizer ao motorista, lembre-se, a Lei 13.103 de 2015, a chamada Lei do Motorista, Sim. ela veio para te beneficiar, para que você faça os descansos, a intrajornada, para que você tenha o seu intervalo de almoço garantido, descanse e que você possa fazer essa viagem com segurança. Transportar já tem os seus riscos. Você transportar produto químico perigoso, esse profissional precisa entender dessa responsabilidade dele, social, com o meio ambiente, para fazer essa viagem com a maior segurança possível. E ele sabe que do outro lado tem aqui todo o nosso suporte, como eu já te falei, através do nosso recargo, através do monitoramento, através de toda a estrutura que a gente tem para oferecer a E ele na nessa estrada. estrutura você tem como proteger também esse motorista Sim. que leva produtos perigosos. Sim. A gente tem até uma história, Rosalvo vai lembrar, tem uma história interessante. Chegou um motorista para carregar um dia e o motorista já rodava com produto químico, rodava no tanque, tinha MOP, tinha tudo. E esse motorista foi fazer o treinamento lá com o Rosalvo. Ficou lá 4, 5 horas fazendo treinamento. E aí no fim do dia, já era umas 7 horas da noite, esse motorista entrou no caminhão e foi para a fila para carregar. Aí nisso, não lembro se foi o pessoal da balança ou se foi o gerente dele que ligou para o meu pai, que ele era motorista de uma empresa. Ligou para o meu pai, a gente estava lá na sala, e aí meu pai falou, rapaz, o gerente me ligou aqui agora, o motorista disse que está lá na fila para carregar, está dentro do caminhão, entrou em pânico, está chorando, e disse que não quer carregar. Daí eu falei, não, vamos mandar volta para cá para ver o que aconteceu, né? Aí o motorista falou, não consigo nem sair do lugar. Vamos lá ver o que aconteceu. Aí chegamos lá, ele, não, eu transporto produto perigoso há anos já, rodo com tanque, caminhão, motorista há anos. Mas depois que eu passei no treinamento do Rosalvo, que eu comecei a entender qual era a minha responsabilidade, tudo que envolvia transportar produto perigoso. E eu não tenho condição de Quero fazer mais isso. não. Justamente, e ele saiu, inclusive, da empresa, porque ele entendeu qual era a responsabilidade. Ou seja, ele estava fazendo algo que ele não sabia, que ele não tinha o mínimo conhecimento assim, de legislação e tudo mais, e a gente deixa tudo muito claro. Porque assim como eu, como sócio, como responsável da empresa, se acontece qualquer coisa, quem assume o risco sou eu. Então, se um caminhão tem um tombamento, tem um crime ambiental, a culpa é minha. Independente se foi o motorista e tudo mais, a culpa é minha. Eu que sou responsável por aquilo. E a gente tem que deixar muito claro para ele isso, que assim, não é só a vida dele, é a minha vida, é a vida da empresa, de todos os funcionários, a vida da família dele, a vida de todos que estão ao redor. Imagine um produto desse cair em um rio. É uma cidade que você acaba a depender. Então, a gente tem que deixar muito claro para eles isso. Então, às vezes, eles estão fazendo e não sabem. Eu te confesso que isso aconteceu comigo. Eu não tenho MOP, não, mas eu fui fazer. Eu tenho a habilitação D, eu quero migrar para E, e aí eu fui fazer um curso na FABET, foi a primeira turma de mulheres, que era um curso de gestão de unidade móvel. Eu sou gestora. Eu sou gestora. Confesso para você, que quando eu acabei o curso, eu não quero, não. Menino, eu tinha, foi uma turma pequena, né? Inclusive tinha motorista ali, mulheres que tinham a MOP.
E eu falei, gente, vocês são muito corajosa. E a gente ia fazer, todo fim de dia tinha A prática. aula prática e tal. Depois de todas as aulas que a gente teve, inclusive para saber sobre essa parte de cargas perigosas e a legislação e tudo, quando terminei o curso, eu falei assim, Desistiu. gente, vocês são corajosos demais, Não dá para mim. que eu acho que eu não quero mais não, porque é muito sério. Sim. É muito sério e realmente a gente tem que bater palma para quem está fazendo esse trabalho aí, porque depois disso eu mudei, graças a Deus, mudei a minha maneira. Agora eu fiquei exibida até, porque o meu professor de mecânica, toda vez que eu faço Rio-São Paulo, eu mando foto de quanto que eu tô conseguindo fazer. De média. O quê? Fiz 14. Tá? Ah, Fiz 14. E na cidade estou mantendo 10, 11, 10, 11. motorista instrutor aí já, hein? Só quando eu venho para São Paulo que a coisa aperta, que aqui o trânsito não me deixa fazer melhor. Mas é muito importante, Rosalvo, realmente esse seu trabalho. E é importante que você consiga passar isso, é uma conscientização. Né? Eu gosto de dizer assim, motorista, na sua grande maioria, não gosta de sala de aula. O motorista gosta do volante. Você dizer o cara, você vai... dava um som nessas aulas. Exatamente. Foram mais de uma semana, foram quase 10 dias que a gente ficou lá imersa e fica todo mundo lá no local, dorme no local, que é para não ter conversinha exatamente. Que é para não escapar. E aí eu isso. fico feliz quando o motorista chega e que não está habituado a isso, né? Vamos lá, é o terceiro que chega pela primeira vez, ele não está habituado a isso, só tem que fazer treinamento de integração, tem que saber isso. E o cara chega na sala meio que emburrado, né? E a gente consegue quebrar aquele clima, quebrar aquele profissional, fazer ele entender de que é importante que ele tenha aquele conhecimento prévio antes de ir para a estrada, conhecer do produto, conhecer dos riscos, saber qual é a responsabilidade dele. Caso e essa tenha alguma responsabilidade emergência, de ter sido, quer dizer, está mexendo com a sua vida, com a vida dele, com a vida da família de tanta gente, né? E eu vejo ele sair sorrindo, agradecendo, cara, ou chorando, né? ou chorando. Exatamente. O índice dos que saem chorando é pequeno. É pequeno. A sua grande maioria agradece, assim, cara, eu fiz MOP tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, tem coisas que você falou aí que eu não vi no MOP. Isso me deixa muito feliz como profissional. E o cara chega e conta. Então, assim, o que eu sempre digo, Sula, eu gosto de dar treinamento. E gosto de dar treinamento lá para a gente em turma mista. O que é turma mista? É o cara que está chegando agora para agregar com a gente, ou o cara que está lá há mais de 1 ano, 2 anos, o cara vai fazer um treinamento de reciclagem. O que eu gosto de turma mista? E quando eu falo da nossa empresa, do nosso jeito ergo de fazer, eu falo com a mesma tranquilidade, tendo ali na sala um cara que já está há 3 anos com a gente, 4 anos. Sem me preocupar que o cara vai torcer a boca, que o cara vai dizer, não, isso aí é teoria. Na prática aqui é outra forma. Não, pelo contrário. Os caras pedem para falar. Opa, posso falar? Posso testemunhar? E eu me lembro de um que pediu para falar e falou, ó, antes de falar eu quero deixar 3 coisas bem claras. O cara foi meio grosso, né? Ó, eu sou dono do meu caminhão. Tenho um conjunto completo. O caminhão é meu. Então eu posso rodar aqui, eu posso rodar em qualquer outra transportadora. Segundo, não sou peru da empresa. Não preciso disso. E terceiro, não acertei nada com o Rosalvo do que vou falar agora. Tinha uns 10 motoristas que iam iniciar as atividades, e ele falou, ó... Até você ficou cabelo, né, Rosalvo? O que esse cara vai falar? Tremeu. Ele falou, você pode até encontrar uma empresa parecida com a Ergo para você rodar. Eu duvido que você encontre uma melhor. E o cara olhou assim, que estava chegando, e falou, por que você está falando isso? Ele falou, cara, porque aqui todos os dias eu percebo que eu não sou visto como uma peça do caminhão. Eu sou visto como pessoa. Vou dar só um exemplo. Perdi meu pai recentemente. Meu pai contraiu um câncer, fez um tratamento, e aí eu estava aqui, meu pai estava internado, e eu recebi a informação, eu tinha carregado e ia iniciar a viagem, e recebi a informação que meu pai teve alta. Eu falei, poxa, eu vou falar com o chefe ali para não iniciar a viagem hoje, iniciar amanhã. Eu queria pegar meu pai, ficar o dia com ele, e fui lá na sala do chefe. Falei, chefe, pezinho, a situação é essa. Poxa, tem como eu iniciar a viagem amanhã e não atrasar a carga, entregar a carga tranquilo, mas eu queria passar o dia com meu pai. Pode? Ele disse, o chefe não só disse que pode, deve, como se preocupou e perguntou, mas vem cá, seu pai mora onde? Eu falei, em Feira. Falou, seu pai está internado aonde? Em Salvador.
Ele disse, você chegou aqui com o seu caminhão, como é que você vai buscar seu pai? Ele disse, ele pegou a chave do carro dele e disse, vá lá, pegue seu pai e leve para casa. E ele virou e disse assim, eu não sei se você sabe qual é o brinquedo do chefe é uma Dodge Ram. E o cara pegar a chave de uma Dodge Ram, entregar ao motorista para pegar o pai dele, que ele não sabe nem quem é, nunca viu, mas que pudesse levar para ficar o dia com meu pai. Ele falou, tem coisas que dinheiro não paga. E ele disse, é isso, eu vejo aqui as nossas relações, eu não sou visto Humanidade, como uma peça do né? caminhão. Então, assim, eu fico muito, muito feliz, Sula, em dizer que essas histórias que nós estamos contando aqui, eu posso convidar qualquer dos seus ouvintes, qualquer motorista que quiser saber se de fato isso é real, vá na nossa empresa, agregue com a gente, faça uma viagem conosco, sinta na pele se de fato o que nós estamos falando aqui é real. Nós somos apaixonados em trabalhar nesse setor e nós respeitamos e valorizamos os heróis e as heroínas que movimentam o nosso país. Isso está na nossa veia. Isso é o DNA é Ergo. do nosso DNA. É a forma Ergo de fazer. Olha, eu vou dizer, eu vou precisar fazer assim, quase que uma série com vocês, uma série Ergotrans, porque realmente haja história do Rosalvo. Então eu vou te fazer um convite, E eu porque estou assim, apaixonada com essa coisa de... Porque se fala um lá com ele, ele conta uma outra história. E aí a gente fica assim, querendo saber o que aconteceu, né? Que loucura! vou te fazer um convite, então, porque a gente, inclusive, já era uma ideia que eu tinha há alguns anos atrás, e esse ano a gente vai colocar em prática. A gente está justamente montando uma série, né? Para contar essas histórias e não vindo somente de Rosalvo, ou de mim, ou do Pezinho, mas vindo de quem realmente Tá está lá. exato. Quem estava na história. Sim, sim. Então a gente está montando uma minissériezinha, né? Uau, Para que colocar. legal. Olha E está mais do que convidada para poder participar, Poxa, que ver legal. e certificar que é verdade, né? E você sabe que eu vivo assim, às vezes não, na grande maioria, quando você vai, uma história de vida, né, de que a pessoa foi curada, melhor de tudo são testemunhos. Acho que Exatamente. testemunhos é que transforma vidas, que conquista outras pessoas para acreditar naquela situação, naquele propósito, né? E o Rosalvo hoje mostrou, né, através de você também, ele fala, mas ele contou historinha também. E ele sabe que se Ele tiver, gosta eu de não uma deixo falar, historinha, né? Ele fala, não, vou contar uma história. Os contadores de história Ergotrans, mas histórias de vida, histórias que fazem a diferença hoje na nossa sociedade. Então, só tenho que agradecer vocês, foi um presente recebê-los aqui, foi um presente conhecer mais da Ergotrans. Muito obrigada por essa oportunidade única e de ser aí, vamos dizer, a porta-voz de levar isso para o mundo, na verdade, né? Porque hoje, graças à rede social, vai para o mundo inteiro. E tem gente em lugares que a gente nem imagina que vai estar escutando essas histórias e que vocês são referência e que ainda que ele não seja um caminhoneiro que possa um dia trabalhar na Ergotrans, mas que outras empresas que de repente não tinham esse olhar para o agregado possam aí se inspirar, né, na Ergotrans, para que a gente tenha muitas fazendo a mesma coisa e o nosso país tenha esse olhar que o caminhoneiro é valorizado. Parabéns e muito obrigada. A gente que agradece, mais uma vez, eu falo, se tinha um lugar que a gente tinha que vir para contar essas histórias, era aqui, porque a gente se identificou muito, e se identifica com a sua história, né? Que é a minha história, a história de Rosalvo também, no meio, então não tinha um lugar melhor para a gente poder tá contando essas histórias. Então eu te agradeço muito, deixo aqui a minha admiração, né? E por esse trabalho que a gente até conversou antes, que o setor precisa disso. Ter algo profissional, algo que mostre realmente a realidade que é, né? A vida do caminhoneiro, porque... E as preciosidades Exatamente. que a gente tem no transporte, porque no dia a dia e na correria, às vezes, quantas pessoas ainda não ouviram essas histórias, né? E não sabiam como chegar. Eu quero trabalhar num lugar assim. Né? Qual é o teu sonho? Chegar para um caminhoneiro, qual é o teu sonho? Eu já ouvi isso de outras empresas, né? Porque eu converso também com as caminhoneiras. Meu sonho é trabalhar em tal empresa. Então, que a gente ouça muito. Meu sonho é trabalhar com a Ergotrans. E esse é o nosso propósito. É ser reconhecido nessa rádio que não falha, né? Na rádio Chofé, como a melhor transportadora para o motorista agregar. Trabalhar conosco. Pronto. Amém. E eu agradeço muito a Deus a oportunidade de estar
com uma referência como você, né, que ao longo da sua história, né, com esses profissionais, é uma história de sucesso. E eu só peço a Deus que Ele dê muita saúde, muita Amém. saúde. Saúde física e saúde espiritual, É para que você possa continuar vivenciando todos os projetos de Deus na sua vida. Amém. Deus abençoe você e Tomo todos os nossos posse. ouvintes. Deus abençoe vocês também. E também abençoe todos vocês, porque eu quero agradecer cada um pela essa participação. Comenta aí. Quero agradecer a Aline Lima, que gostou da nossa caneca e sugeriu para que a gente pudesse sortear aqui no programa também. Mandar um beijo para Maria Goretti. É todo mundo que fica ligado, viu, gente? Rubens Silva, Juscelino Falcão, que não perde um episódio. Brasil Web, da a Rádio Brasil Web, Marcelo Sanches, olha quanta gente, Salete Regina Rodrigues, Jair Bento, a Rádio 7 News, Guilherme Guedes, gente do céu, a lista não para, Neia Borges e o Francisco de Assis, que também é assíduo, tá bom? Tá sempre conosco. Obrigada mais uma vez, Able Digital, por essa oportunidade, Metrópole Filmes e também Volpe Cakes, que olha, vocês vão levar um mimo da nossa boleia, né, para adoçar a vida de vocês, adoçar a família Ergo. Obrigada pelo carinho. Espero que vocês tenham aí uma trajetória aí doce, né, que as estradas com certeza vão ser mais doces tendo vocês da Ergotrans. Beijo para vocês. A gente vai ficando por aqui. Não deixa de pegar carona com a gente em todas as plataformas digitais e também, claro, lá no meu canal do YouTube. Se você quer ouvir mais histórias como essa, pede aí quem que você quer que a gente traga aqui e manda pra gente, porque a gente vai sempre trazer um convidado mais do que especial. Beijão pra vocês, até semana que vem.